A paz do Senhor para os irmãos, nós estamos iniciando agora o segundo capítulo do nosso livro que fala sobre missiologia, né? Do nosso curso aí de teologia IBADEP. Esse segundo capítulo começa lá na página 71 do nosso livro e ele vai falar sobre a igreja e a história de missões, né? Esse é o tema. Então vamos lá começar aí. Nesse capítulo, a gente vai falar aí de questões que vão falar sobre as nossas atitudes, né? Diante aí do desafio que o Senhor lançou pela grande comissão, né? Então, como é que a gente pode melhorar as nossas atividades missionárias para que a gente possa obter um maior sucesso neste empreendimento aí de missões? Qual é o papel da igreja, né, da atualidade, a igreja dos dias de hoje em missões? Então, a primeira coisa que a gente pode salientar é que todo crente, né, todo cristão, vamos melhorar isso aí, né? Todo cristão, ele deve necessariamente testemunhar de Jesus em todo tempo e em qualquer lugar onde ele se encontre, né? Aonde tem um cristão, aí com certeza tem um missionário em potencial. Ou seja, você tem a obrigação, né, de pregar, de falar sobre Jesus em qualquer lugar onde você esteja, seja no trabalho, seja no ônibus, seja em casa, né? Sempre que houver uma oportunidade, você tem que abrir a sua boca e pregar o evangelho, né? Com certeza, você está fazendo parte da grande comissão, né? Daquilo que o Senhor determinou para nós, né? Que é pregar o evangelho a toda criatura em todo lugar, até os confins da terra, né? Agora, a gente tem que saber o seguinte: fazer missões não é assim tão simples como muita gente pensa, né? Pensa que é só arrumar as trouxinhas e partir para algum lugar. Não, não é assim. Missões, em primeiro lugar, elas vão envolver muita fé, né? Para você fazer missões, tem que ter fé. A gente falou disso no primeiro capítulo, né? Além disso, tem que ter responsabilidade. Existe uma responsabilidade aí em relação a isso, tanto da igreja que envia, como do missionário que vai ser enviado, né? Ela não pode ser feita de forma aleatória, né? Então, essas duas características não devem aí andar sozinhas, mas sempre acompanhadas, né? Fé e responsabilidade. O rei Salomão, ele diz que a sabedoria, ela habita com a prudência. Então, a fé cristã, ela tem que ser responsável. A gente não pode usar aí a fé para justificar, né, as irresponsabilidades que muitas das vezes são cometidas, principalmente em se tratando de testemunho da igreja para com o mundo, né? Nós precisamos ser responsáveis, nós precisamos saber que nós somos os embaixadores de Cristo, que quando nós abrimos a nossa boca, quando nós fazemos a obra, a gente faz representando a Jesus Cristo, então a gente precisa agir com responsabilidade. O apóstolo Tiago, né, ele vai dizer que a fé, para ela existir, ela deve ser sempre acompanhada, ela deve vir sempre acompanhada de obras, né? Então, o que são as obras para nós cristãos, né? É dar um testemunho fiel daquilo que Cristo fez, né, na nossa vida, né? Com certeza, né, uma mudança radical, porque quando a gente aceita Jesus na nossa vida, a mudança, ela é radical. A gente tem que mudar da água para o vinho. Aquela que eu era, eu não sou mais, né? Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Aquilo que eu pensava antes, eu não penso mais. Agora quem vive em mim é Cristo, né? Então, a minha obra nada mais é do que testemunhar aquilo que Cristo fez na minha vida, né? Então, a igreja, ela tem uma responsabilidade também. Não, a responsabilidade, ela não é só individual, ela também é da igreja. A igreja
que deseja realizar a obra, né, missionária, ela tem que fazer o quê? Se preparar para essa tarefa, né? Não dá para fazer de qualquer forma ou de forma aleatória como a gente fez. Não é simplesmente chegar e dizer, vamos enviar alguém para tal país, né? Vamos mandar o fulano, ciclano para lá e pronto, né? Como a gente liga alguma coisa na tomada e sai funcionando. Não é assim, né? Cabe ali à igreja local uma responsabilidade mais abrangente, né? A igreja ela precisa zelar por aqueles que estão trabalhando ali no campo missionário. Então, nesse caso, o missionário ele precisa ser cuidado integralmente pela igreja que o enviou, né? Com cuidado integral, a gente está querendo se referir ali a toda a esfera da vida do missionário, né? Ou seja, não é somente ali na área financeira, né? Porque a gente pensa logo assim, né? No dinheiro, na parte financeira, mas é também na área espiritual, na área emocional, na área física, na área social. Quando você envia alguém ao campo missionário, né, quando a igreja está enviando alguém ao missionário, ela passa a ser responsável por todas as questões da vida daquela pessoa, né? Então, não é só você ficar mandando dinheiro, você tem que também prestar atenção no emocional, no físico, no social, né? Dessa pessoa. Você tem que ter um acompanhamento pastoral enquanto essa pessoa está ali no campo, né? Tem que haver amor, tem que haver respeito, para que essa pessoa que foi enviada, ela possa vir a superar as dificuldades internas e externas que vão surgir durante o seu ministério, né? Então, ali ao longo do Novo Testamento, a gente vai ver a preocupação constante das igrejas com esses missionários que pregavam o evangelho em lugares distantes, né? Então, por isso é que esse cuidado ele também diz respeito ao planejamento de visitas aos missionários ao campo. Porque o que a gente vê muitas das vezes é a igreja envia um missionário e nunca mais ninguém aparece lá para saber como é que está o trabalho, o que está acontecendo, o que o missionário precisa, né? A gente manda e acabou. Mas a igreja ela precisa ter essa responsabilidade de quê? De fazer esse acompanhamento. Não só de longe, enviando os recursos e tal, mas de vez em quando estar lá junto, né? No local onde esse missionário está trabalhando, né? Então, a gente precisa estar atento e saber que o sistema de apoio missionário, ele é uma responsabilidade básica e vamos dizer assim, contínua das igrejas em todo lugar, né? Então, nesse sentido aí que a gente está falando, certos princípios eles devem permanecer muito claros, né, a respeito do sistema de apoio a essas pessoas, né, aos missionários. Então, a igreja, né, ela deve se conscientizar biblicamente de que o missionário ele é um obreiro, né, formado pela igreja local e por isso ele está inteiramente sob a sua responsabilidade. Não é a gente pensar que porque eu enviei, porque eu envio o dinheiro, acabou, ele está por conta própria. Não, ele não está. A igreja ela é responsável pela vida dele naquele lugar para onde ela o enviou, né? A igreja precisa entender que ele é um obreiro que deve ser orientado pelo pastor da igreja, né? E que é enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concedeu à igreja, né? A visão é a da igreja, né? Ele é um instrumento, né? Então, em contrapartida a isso aí, é dever do missionário prestar os relatórios aí de forma periódica sobre o desenvolvimento daquela obra no campo onde ele se encontra, né? Não dá também para a igreja enviar, dar todo o suporte e o missionário não está nem aí, né? Em participar, qual é o seu progresso, o que está acontecendo lá no campo missionário. Além disso, todo o sistema aí de apoio missionário, ele deve permitir ali que os missionários eles usem o máximo do seu tempo e da sua energia no trabalho de missões, né? Então você foi enviado
não para passear, não para se divertir, mas você foi enviado para fazer um trabalho, né? De missão, de levar a palavra do Senhor aquele grupo de pessoas, né? Que talvez nunca tenham ouvido falar de Jesus. Então você não está lá a passeio, né? Nem de curiosidade, você está lá trabalhando para o reino, né? Você tem que ter essa consciência, né? Então a igreja, ela tem que estar consciente, ela deve estar consciente de que a obra missionária, ela não é um sonho do ministério do pastor, né? Ou uma obra que vai fazer o pastor se sentir realizado. Mas a igreja deverá sentir aí que, se não realizar essa obra, ela vai perder a razão da sua existência, né? E vai permanecer ali em desobediência à ordem de Jesus, porque Jesus deu uma ordem para a sua igreja, né? E de pregar o evangelho a toda criatura. Então, é necessário que a igreja se conscientize disso, né? Então, como uma forma aí de sensibilização, a igreja ela poderá promover aí conferências missionárias, né? Ela vai também, de repente, poder contar, né? Trazer para dar testemunho na igreja local de missionários que estão no campo, né? Promover reuniões de oração em favor dessas pessoas e relatar ali para a sua igreja as necessidades missionárias, pedir ali a Deus em favor delas e tantas outras coisas que podem ser feitas em relação à missão. Basta a igreja ser consciente disso, né? Então, tudo, irmãos, na obra de Deus passa pela comunicação, né? E esse princípio ele está aí na palavra de Deus, quando a gente lê lá em Romanos 12:13, comunicação com os santos nas suas necessidades. Então, a gente precisa falar, né? A igreja que envia o missionário ou que ajuda outra obra missionária, ela precisa estar ali num processo de sensibilização com a sua membresia para esse tipo de obra, né? Para que hajam recursos, para que haja oração, que haja jejum em favor dessas pessoas, né? Existem aí no mundo talvez mais de 100 mil missionários em campo, né? Muitas pessoas espalhadas em muitos lugares, lugares que você nem imagina, né? Tá lá o missionário trabalhando. Alguns em lugares perigosos, arriscando com certeza a sua vida, né? Por amor das almas, por amor de Jesus, para levar a palavra. E a igreja local que está aqui no conforto, né, do templo, sentadinha ali, precisa ser sensibilizada a unir forças, né, com essas pessoas, né? Nós temos essa responsabilidade. A gente não está no campo, né, lá na ponta, mas a gente está aqui na outra ponta, né? E há muita coisa que se pode fazer em missões sem estar lá no campo, né? A gente precisa ter essa consciência também. Então, nesse sentido aí, é preciso que a igreja local ela venha se comprometer com a comunicação regular aí dos compromissos e das necessidades missionárias. E essa comunicação, ela pode ser feita, por exemplo, num momento ali de culto regular, ou então por meio de e-mail, de telefone, de mensagem. Hoje, gente, né, há vários grupos que se formam aí no WhatsApp, né? Lá na minha igreja, pelo menos eu participo de 3 grupos. Então, criem um grupo, né, só para missões, para informar a igreja, né, de missões, informar a igreja quando vai ter evangelismo local, para que as pessoas possam participar, né? Faça um movimento um dia de oração em favor dos missionários, um dia em favor dos missionários que estão presos, né? Há muitos missionários que estão presos, alguns até aguardando sentenças aí de morte, né? Então, é necessário a gente fazer alguma coisa, se movimentar. Então, a ideia é que a igreja local, ela venha tomar conhecimento de como a agenda missionária da igreja, ela é desenvolvida, né?
E também há necessidade de se levar em primeira mão as notícias aí a respeito das principais atividades que estão ocorrendo ali no campo missionário, né? Como resultado aí dessa sensibilização e partindo aí para a prática de missões, há duas importantes escolhas a serem feitas que estão aí interligadas entre si, né? A primeira escolha é do campo-alvo, né? Ou seja, para onde esse missionário ele vai ser enviado para fazer a obra missionária. Então, essa escolha da igreja, né? Vamos lá. Vamos enviar alguém para fazer missões. Como é que nós vamos fazer, escolher para onde a gente vai enviar essa pessoa? Aqui para o Brasil, para algum lugar, é lá para fora? Para onde a gente vai enviar, né? Essa escolha, ela deve sempre ser feita debaixo da orientação do Espírito Santo, né? É aí super aconselhável que a igreja que deseja fazer missões, ela busque a ajuda e a orientação junto a agências ou então outras igrejas missionárias que já têm aí uma larga experiência nessa área. Existem muitas igrejas hoje que não se envolvem diretamente no envio dos missionários, mas elas fazem parte de algumas agências missionárias, algumas instituições missionárias, as quais elas acabam ajudando, né? Recolhem valores, bens na sua igreja e enviam para essas agências que então vão fazer as distribuições aí entre os missionários espalhados aí pelo mundo, né? A segunda escolha importante é a dos obreiros, né? Quem é que eu vou enviar, né? Quem é que eu vou enviar? Então, a gente pode tomar aí como exemplo, né? A igreja ali de Antioquia, né? Que está lá em Atos capítulo 13, do versículo 1 a 14. O que aconteceu ali, né? A gente, quando lê ali esse capítulo aí, nesses versículos, a gente vê que a igreja primitiva, ela jejuou e também orou a fim de quê? De compreender e também de receber orientações na sua tarefa de levar o Evangelho de Jesus Cristo por todo o mundo, né? Então, a igreja precisava enviar missionários. Para isso, o que a igreja fez? A igreja se reuniu em oração e em jejum. Para quê? Para que fosse orientada por quem? Pelo Espírito Santo em relação a essa tarefa, né? O que a gente vai fazer, o que a gente vai enviar, para onde nós vamos, né? Como é que vai ser o sustento dessas pessoas, o que vai acontecer. Tudo isso foi uma união da igreja primitiva. Por conta disso, Paulo, né, e Barnabé, eles foram então chamados, escolhidos à obra missionária pelo Espírito Santo, né? E foram então enviados pela igreja de Antioquia. Então a gente pode observar que mediante a oração e o jejum daquela igreja buscando, né, constantemente em harmonia, estar ali em harmonia com a vontade do Espírito Santo, a gente vê que houve ali a confirmação da chamada divina daquelas pessoas à obra missionária. Então a gente pode aplicar isso também para a nossa vida, né? Mediante oração e jejum, né, a sua igreja, a minha igreja, buscando ali constantemente essa harmonia com a vontade do Espírito Santo, o Espírito Santo confirma, com certeza, a chamada de determinadas pessoas à obra missionária. Porque também não adianta dizer, eu quero ser um missionário, eu quero ir para o campo. Não, irmãos. Assim como qualquer coisa que é feita dentro da igreja, que a gente faz na igreja, é necessário o quê? Que haja uma chamada. Tem que haver uma chamada, né? Não é escolha nossa, né? Não somos nós que escolhemos aquilo que nós vamos fazer dessa ou daquela maneira, né? Nós temos que ser dirigidos, direcionados pelo Espírito de Deus, né? Para fazer determinadas coisas. Então, o propósito é que a igreja
né, ela vem a enviar ao campo missionário somente aqueles que forem da vontade do Espírito Santo, né? Então, quando o Espírito Santo ele dirige, né, quando a igreja é dirigida pelo Espírito Santo, não há dúvidas, irmãos. A escolha ela vai ser acertada, né? E com certeza o reino de Deus vai ser engrandecido. Então, a pergunta que a gente faz é como é que a gente vai identificar e como a gente vai preparar, uma pessoa para enviar aí ao campo missionário, né? Em primeiro lugar, o candidato, né, a missões, ele deve estar dando o quê? Frutos, né? Não pode ser qualquer pessoa que caiu de paraquedas na igreja agora, ou uma pessoa que não está nem aí, não aparece nos estudos bíblicos, não aparece na escola dominical, não vem ao culto. Não dá para ser essa pessoa, né? É preciso que ele ou ela estejam dando frutos, né? Isso é o quê? O que significa isso? Significa que ele tem que estar trabalhando na causa do Senhor, né? Usando aí os dons naturais e também os do Espírito, né? Então, a igreja, ela tendo feito aí a escolha orientada pelo Espírito Santo, ela deve, vamos dizer assim, não só se preparar, né, para o envio do missionário, como ela também deve estar se preparando para manutenção ou para qualquer eventualidade que ocorra em relação a isso, né, a essa obra. Outro ponto aí que precisa ser esclarecido é que o impulsionador, né, da obra missionária é o que? A oração, né? Temos que ter em mente que tudo começa a partir dela. Tem que haver oração. As barreiras, irmãos, que vão se levantar aí contra a obra missionária, e elas vão se levantar, elas só serão vencidas apenas pela oração, né? Em relação a isso, as portas nunca se fecham, né? Não há barreiras geográficas, alfandegárias, né? Nem falta de recursos que sejam resistentes à nossa oração, né? Então, a oração é a base de tudo. Aliás, não só de missões, né? De qualquer coisa na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Tem que ter a oração, tem que esperar a resposta, né? E nem sempre a resposta vem na hora, né? Tem que haver uma perseverança na oração, né? Então, a igreja ela deverá estar aí preparada desde cedo para ela entrar nessa batalha espiritual por missões, né? Não é só o missionário que está lá no campo que vai lutar as batalhas. As batalhas, elas também chegam à igreja, né? Então tem que haver jejum, oração em prol dessas coisas, né? Então, a igreja, outra coisa é que a igreja ela também precisa fazer um planejamento missionário, né? O que é isso, né? Ela precisa de um plano de ação, né? Ou aí vamos dizer assim, um programa de missões a médio e a longo prazo, né? Pautado em quê? Na visão real entre o desafio que se apresenta e a disponibilidade de recursos de pessoal. Vamos lá. Nós somos uma igreja pequena, mas eu quero mandar um missionário lá para a Dinamarca, né? Então, irmãos, a gente tem que ter, como é que eu vou dizer assim, pé no chão, né? Você mandar um missionário para a Dinamarca custa caro. Tem primeira passagem. O dinheiro deles vale mais do que o nosso, então você vai gastar muito mais do que você gastaria se o missionário estivesse em terras brasileiras, né? Lá é muito mais cara a alimentação, a moradia. Então a igreja ela tem que ter pé no chão. Eu vou mandar um missionário para algum lugar, mas algum lugar em que a igreja, dentro da condição dela, né, consiga manter aquela pessoa e manter ali as suas despesas, as suas necessidades, as bênçãos que ela derrama sobre as vidas das pessoas que frequentam essa igreja. Então, tem que ter pé no chão, né? Você precisa
de planejamento, né? Precisa estar esclarecido ali, de forma clara, quais são os objetivos da igreja e de que maneira essa igreja vai alcançar dentro aí de um prazo estabelecido, né? Ela precisa elaborar um planejamento financeiro anual, né? Tem que haver isso, irmãos, ou seja, quanto irá dispor, quanto a igreja vai dispor para manter a obra missionária. Não dá para você enviar uma pessoa, né, para uma obra missionária lá longe, né, e num determinado momento você não tem mais recursos financeiros e você abandonar aquela pessoa que você enviou, né? Não, tem que haver um planejamento financeiro para que você possa manter essa pessoa lá, né, com conforto, com qualidade, para que ela possa desenvolver bem a sua tarefa. Se você envia uma pessoa e ela lá tem que ficar se preocupando com tudo, né, para sobreviver, ela não vai ter cabeça e nem tempo para fazer o que ela foi enviada para fazer, né? Então a gente precisa ter essa consciência como igreja, né? A igreja ela também deve elaborar ali um estudo sobre a questão do salário do missionário, né? Porque muitas das vezes o missionário vai chegar lá e ele não tem emprego. Ele pode arrumar, como pode não arrumar um emprego, né? Então precisa a igreja manter um salário, porque o missionário ele tem as suas necessidades pessoais, né? De higiene, vestuário, de alimentação, de moradia. Tudo isso tem que ser planejado, né? Não dá para você ficar enviando pessoas sem que haja um planejamento. Então, a manutenção, irmãos, de um missionário, ela vai diferir ali, né? Vai ser diferente de um campo para outro. Como eu falei, se você vai mandar essa pessoa para a Dinamarca, o numerário que você precisa ter vai ser maior do que se você mandar essa pessoa, por exemplo, para o Amazonas, né? Vai ser muito mais em conta. Então, isso vai diferir de um campo para outro. A igreja, independente de ser num lugar mais caro, mais barato, de se manter essa pessoa, essa igreja, ela tem que ter em mente que ela tem que proporcionar àquela pessoa, ao missionário, uma manutenção razoável e ali equilibrada, né? Ele deverá estar disposto, a igreja deverá estar disposta ali a se esforçar para suprir todas as necessidades que surgirem. Tá, você mandou um missionário para lá, de repente ele ficou doente, precisa de uma cirurgia, né? Então a igreja tem que ter condições de bancar um hospital para ele, porque nem todo lugar tem um hospital público, né? Que vai, nem todo país, né? No Brasil você tem o SUS espalhado de norte a sul. Mas existem países onde a questão da saúde, a questão dentária, né, não tem nada que o governo dê, né? É tudo pago, né? A própria pessoa que tem que pagar. Então, se tem lá um missionário nesse lugar e ele passa mal, precisa de uma cirurgia, quem vai pagar isso, né? Então, a igreja ela precisa estar preparada também para suprir essas necessidades que surgem de repente, né? Caso contrário, irmãos, é preferível que a igreja nem envie ninguém para não se arriscar aí a dar um mau testemunho, porque você imagina, o missionário chega lá, faz uma obra, ele passa por uma dificuldade e a igreja não ajuda ele está lá abandonado. O testemunho não vai ser muito bom, né? Quem vai querer fazer parte dessa igreja, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Atento que antes da gente enviar ali os missionários, é importante que a igreja permita que eles frequentem, por exemplo, um curso preparatório de missões transculturais. Não é simplesmente, o Espírito Santo escolheu e agora vamos. Não, essa pessoa, principalmente quando ela vai para fora, né, para outros países, ela precisa estar preparada, né? A possibilidade, irmãos, de sucesso aí de um missionário que é preparado antecipadamente, com certeza ela é bem maior
do que a daqueles que foram simplesmente enviados, né? Sem nenhum conhecimento prévio de que sucederia no campo. É como, por exemplo, casas de recuperação, né? Há casos e casos, né? Não vamos aqui generalizar. Mas muitas pessoas abrem casas de recuperação e colocam lá a pessoa, né? Deixam a pessoa lá e botam a pessoa para trabalhar lá dentro, né? Eu conheci um lugar assim, em que a gente até levou uma pessoa para lá e ele ia lá para capinar, para plantar, né? Mas não tinha o suporte psicológico, nutricional, suporte médico, né? Que é necessário para essas pessoas que estão vivendo uma crise de... Ai, gente, agora escapou de vícios, né? Então, precisa ter estrutura. A mesma coisa é com um missionário que você envia. Tem que haver uma estrutura, né? Para que ele possa ter sucesso. E faz parte dessa estrutura de sucesso, para que haja um sucesso, ele se preparar, né? Ele saber o que ele vai encontrar lá do outro lado. Então, no campo, lá no campo, o missionário, irmãos, ele enfrenta muitos problemas, né? Não é simples assim, Deus me enviou, Deus vai suprir, Deus vai me capacitar, não. Ele também vai encontrar algumas dificuldades, né? Como, por exemplo, os costumes diferentes naquele lugar, a língua, né? A cultura, o estresse, a depressão, o desânimo, além da saudade da família ou do país onde ele vivia. Quer dizer, são inúmeras coisas pelas quais ele pode passar. Então, sem que haja o devido preparo dessa pessoa, para ela, isso tudo vai ser o quê? Insuportável, né? Por quê? Porque quando você abraça essa obra, você tem que estar preparado para ela. Nem tudo é flores. Você não vai partir daqui e vai chegar lá, vai pregar e tudo vai ser as mil maravilhas, igrejas serão abertas, pessoas vão se converter. Não é assim. É um trabalho de formiguinha, muitas vezes, né? Dia após dia, até você alcançar o sucesso. E nesse processo, né? Às vezes vem a depressão, a tristeza, a saudade, o desânimo, como a gente falou aqui anteriormente, né? Então, a capacitação, ela visa o quê? Preparar esse candidato para essa complexa tarefa, que é a adaptação cultural e uma comunicação eficaz do evangelho, né? Numa outra cultura. Então, quando há um preparo, o missionário, além dele estar ali ciente dos possíveis choques que ele pode sofrer, né? Com as diferenças das culturas, ele consegue ali fazer ali uma contextualização correta naquele lugar para ele poder comunicar a palavra de Deus com fidelidade, né? Evitando o sincretismo ou então o transporte da sua própria cultura para aquele povo onde ele está trabalhando, né? Então, quanto melhor for o preparo, menor será o perigo de retorno prematuro e dessa pessoa, né? E de outras consequências desagradáveis aí no campo. Então, adotar, por exemplo, novos costumes é extremamente estressante, né? E pode gerar aí crises em que qualquer pessoa, né, por sua, por sua vez, ela é comparada ali ao mesmo estresse que um soldado experimenta quando ele vai à guerra, né? Então, tudo aquilo que o missionário pode passar é comparado a isso. Você imagine um soldado num campo de guerra, né? Deve ser terrível, né? Então, em razão aí dessa situação estressante, é preciso que ele tenha o quê? Um âncora, né? Porque caso contrário, ele vai perder facilmente ali o referencial e com certeza ele vai fracassar. Então, as desistências, irmãos, elas acontecem porque o missionário ele não aguenta as pressões do campo, né?
E aqueles que não foram ali treinados, eles ficam ali evidentemente em desvantagem. Por quê? Porque entre eles, né, pela falta ali de consciência das dificuldades que ele vai enfrentar, esse candidato à obra missionária, ele precisa ter o quê? Maturidade espiritual e emocional, acima de tudo, né? Compromisso também com Deus. Então ele tem que ter, repetindo, maturidade espiritual e emocional e, acima de tudo, um compromisso com Deus. É imprescindível que essa pessoa ela conheça bem a palavra de Deus, lógico, né? E que tenha forte convicção do chamado de Deus para a sua vida, né? Tem que conhecer a palavra de Deus, tem que ter lido a Bíblia toda, tem que conhecer qual é a mensagem que se encontra, tem que conhecer as doutrinas, né? Não adianta você mandar a campo uma pessoa que não lida bem, que não maneja bem a palavra de Deus, né? É fracasso, né? Então Deus, ele não chama missionários, mas ele chama servos que vão estar ali dispostos a se dedicar inteiramente a ele. Então ele não está chamando missionário, ele está chamando um servo, alguém que vai servir a Deus nesse propósito de pregar o evangelho àquele povo, àquela cultura que está ali. Então, irmãos, assim a gente termina aí o resumo do capítulo 2 aí de missões. Amém? Fiquem na paz do Senhor e obrigado aí pela paciência de me ouvirem.